No dia 23 de setembro de 2025, os céus nos surpreenderão com um acontecimento sem precedentes na história da humanidade. Este mistério foi revelado por Jesus a um homem de negócios que, surpreendentemente, esteve morto durante 9 minutos. Escute atentamente o que tenho a compartilhar com você. Meu nome é Ricardo Meneses e sou empreendedor no fascinante mundo da tecnologia. No entanto, há um acontecimento que transformou completamente minha perspectiva sobre a vida. Durante uma simples cirurgia de vesícula, estive morto por 9 minutos. E nesse instante suspenso entre a vida e a morte, encontrei-me cara a cara com Jesus. Ele me revelou 4 acontecimentos que transformarão setembro de 2025. Não foi um simples sonho nem uma ilusão passageira. Sei com certeza o que vi. Foi um aviso direto do céu. Tenho 62 anos e resido em Curitiba, no sul do Brasil. Ao longo da minha vida, consegui acumular uma considerável fortuna graças aos meus investimentos em startups e em imóveis comerciais. No entanto, no dia 3 de fevereiro, um dia que se esperava tranquilo, tudo mudou. Tudo desmoronou. Meu coração parou de maneira abrupta e durante quase 10 minutos senti que a vida se esvaía de mim. Enquanto os médicos se esforçavam para me trazer de volta à vida, eu já havia cruzado para outro plano. De repente, me vi imerso em um ambiente que desafiava toda a descrição. Era como se o tempo e o espaço se desvanecessem completamente. Eu me encontrava em um lugar tão intenso que minha mente mal conseguia assimilá-lo. Foi nesse instante que percebi uma presença poderosa, e não me restou nenhuma dúvida. Era Jesus. No entanto, não era a imagem delicada que havia gravado em minha memória a partir das pinturas da igreja. Era verdadeiramente majestoso. Cheio de autoridade e glória, sua presença irradiava um amor tão profundo que me fez cair de joelhos. Em seus olhos se refletia uma compaixão imensa, mas também uma tristeza que penetrava no mais profundo da minha alma. Quando pronunciou meu nome, Ricardo, senti como se estivesse voltando a um lar que nunca soube que existia. Eu o trouxe aqui para que você seja testemunha do que está por acontecer, me disse Jesus. Em setembro chegarão 4 sinais que sacudirão a terra e despertarão meu povo. Em um piscar de olhos, o ambiente ao meu redor se metamorfoseou. Eu me encontrava em um mirante espiritual, um lugar privilegiado de onde podia contemplar todo o planeta. No entanto, não era uma visão do mundo como a que se teria do espaço. Era algo muito mais profundo, como se eu pudesse perceber a essência do mundo em sua dimensão invisível. Raios de luz e sombras cruzavam os continentes, simbolizando orações, atos de amor, assim como decisões de ódio e injustiça. Tudo começa aqui. Jesus, com um gesto significativo, apontou para o Oriente Médio e anunciou: no dia 10 de setembro, algo que permaneceu oculto durante 2000 anos será revelado. Um arqueólogo, imerso na poeira de uma escavação próxima a Jerusalém, ficou maravilhado ao descobrir artefatos que continham provas irrefutáveis da vida de Cristo. Entre essas descobertas estavam inscrições originais das palavras de Jesus, objetos pessoais de seus discípulos e, o mais impressionante de tudo, sinais físicos da ressurreição. Um fragmento de um hino emanava uma energia inexplicável, irradiando calor e luz mesmo após ter passado 20 ciclos. Também foram encontradas tablilas de pedra com inscrições em aramaico que corroboravam os evangelhos, mas continham detalhes que nenhum ser humano poderia ter imaginado. Foi então que Jesus, com voz firme, proclamou: esta revelação dividirá o mundo. Aqueles que buscam a verdade se encherão de alegria, enquanto aqueles que se alimentam de mentiras se levantarão com fúria. Os meios de comunicação tentarão silenciá-la, os governos a manipularão e os líderes religiosos a questionarão. No entanto, quando chegar a hora da verdade, nada poderá detê-la. Observei com atenção como a cena se desenrolava diante dos meus olhos. As notícias começaram a explodir nas redes sociais e vi cientistas perplexos enfrentando fatos que não podiam refutar. Ao mesmo tempo, testemunhei homens poderosos em escritórios e salas de reuniões se contorcendo de raiva,
pois essa descoberta ameaçava seu controle sobre o mundo. Quando a primeira visão começou a desvanecer diante dos meus olhos, Jesus falou com uma seriedade que fez meu coração tremer. A segunda sinal colocará à prova o coração daqueles que dizem me seguir, disse. Entre 12 e 18 de setembro permitirei que uma grande sacudida abale minha igreja. Nesse instante, tudo ao meu redor voltou a se transformar. Encontrei-me observando milhares de igrejas espalhadas não apenas pelo Brasil, mas também pelos Estados Unidos e outros países. O que presenciei me deixou preso entre a admiração e a tristeza. Não se tratava de um terremoto físico, mas de um verdadeiro sismo espiritual que comoveu os alicerces da fé organizada. Alguns templos permaneceram firmes, com pessoas de joelhos, clamando a Deus com sinceridade, sustentadas por uma fé inabalável. No entanto, outros edifícios, embora ainda se erguessem por fora, desmoronavam por dentro. Através de líderes que eram desmascarados, pecados e cultos que vinham à tona, segredos que já não podiam permanecer ocultos. Em uma dessas visões, fui testemunha de como as autoridades prendiam, algemado, um pastor de uma mega-igreja. Documentos revelaram anos de fraude financeira perpetrada contra sua própria congregação. Por outro lado, um pregador conhecido por seus eloquentes discursos sobre a prosperidade viu seu mundo desmoronar em uma única noite. Tudo mudou quando gravações foram tornadas públicas, revelando seu desprezo por aqueles que sustentavam seu estilo de vida luxuoso. As nomeações se fragmentavam, já que a verdade sobre seus líderes não podia mais permanecer oculta. No entanto, não foram apenas as grandes figuras que foram afetadas. Percebi que essa comoção também impactou as pessoas comuns, aqueles membros que estavam dedicados à fé há décadas. Muitos perceberam que sua fé se sustentava em tradições humanas, em vez de estar enraizada em um relacionamento vivo com Jesus. Quando a terra tremeu, não encontraram nada a que se agarrar, e lamentavelmente caíram. No entanto, apesar da dor que essa revelação trouxe consigo, também fui testemunha do surgimento de algo extraordinário em meio ao caos. Pequenos grupos começaram a se formar nas casas, multiplicando-se rapidamente. Pessoas que antes viviam com uma fé superficial, agora se levantavam com uma ardente paixão por Deus. Jovens que haviam crescido em uma religião vazia, experimentavam, pela primeira vez, uma verdadeira conversão. Nesse momento, Jesus me olhou com lágrimas nos olhos e me disse: "Esta purificação não é um castigo, é uma preparação. Minha noiva deve estar limpa antes do banquete. O trigo deve se separar da palha. A palha que sobrar após este processo será mais forte, mais pura e mais eficaz para a grande colheita que se aproxima." Ao concluir esta visão, o ar ao meu redor se carregou de uma energia palpável, como se correntes elétricas o atravessassem. Soube naquele instante que algo ainda mais grandioso estava prestes a se revelar. Foi então que Jesus pronunciou: "A terceira sinal se manifestará nos céus, e todos os seres humanos a verão. No dia 23 de setembro, algo jamais visto na história da humanidade aparecerá." De repente, essa perspectiva espiritual se ampliou, brindando-me uma visão de todo o sistema solar. Observei um resplendor que vinha dos confins do espaço. Não era um cometa nem um asteroide. Era como se tratasse de uma entidade composta de pura luz, movendo-se com inteligência e propósito em direção à Terra. Jesus explicou que este mensageiro de luz se posicionará entre o Sol e seu planeta durante exatamente 7 horas e 7 minutos. Durante esse tempo, a luz que alcançará a Terra será diferente. Transportará frequências que despertarão os sentidos espirituais latentes naqueles que estiverem prontos para recebê-la. Enquanto essa cena se desenrolava diante dos meus olhos, senti-me surpreso ao notar que a luz que banhava a Terra não era o sol amarelado que conhecemos, mas sim um intenso brilho branco com reflexos dourados. Os efeitos dessa luz foram imediatos. Pessoas de todo o mundo se ajoelharam em uma adoração espontânea. As crianças, em particular, pareciam absorver essa energia com uma facilidade surpreendente. Alguns começaram a manifestar dons de cura e até mesmo de profecia diante de seus próprios pais,
que os observavam com espanto. Adultos que haviam estado espiritualmente cegos durante anos começaram a ver anjos e a ter sonhos proféticos, visões que transformariam suas vidas por completo. Mas, ao mesmo tempo, percebi que aqueles que haviam endurecido seu coração contra Deus não podiam suportar a luz que lhes era apresentada. Alguns se sentiam doentes, outros se enfureciam sem razão aparente, e muitos simplesmente fugiam para lugares escuros, tentando escapar de uma luz que parecia penetrar no mais profundo de suas almas. Esta luz, anunciou Jesus, separará as ovelhas das cabras, revelando a verdadeira condição de cada coração. Aqueles que têm servido em segredo à escuridão ficarão expostos, enquanto aqueles que sempre caminharam em sua luz serão fortalecidos como nunca antes. A intensidade desta terceira visão foi tão avassaladora que senti minhas forças se esvaírem. No entanto, Jesus me tocou no ombro e, imediatamente, uma onda de energia renovadora percorreu todo o meu ser. Então, com uma urgência que estremeceu minha alma, ele me disse: há uma coisa a mais que você precisa ver. Ele me olhou com uma intensidade indescritível e continuou: o quarto evento será o mais importante de todos e dará início à última colheita de almas antes do meu retorno. Ao ouvir essas palavras, senti que até o céu prendia a respiração. A atmosfera espiritual que me cercava mergulhou em um silêncio absoluto, como se todo o universo estivesse à espera do que ele ia revelar. No mais profundo da minha alma, sabia que o que estava prestes a presenciar seria a culminação de todas as visões anteriores, algo que mudaria o rumo da história humana. No dia 29 de setembro, continuou Jesus, derramarei meu espírito sobre toda a humanidade de uma maneira que o mundo não presenciou desde Pentecostes. Mas não será um processo suave nem gradual. Será uma aceleração sobrenatural do meu reino que transformará milhões de vidas em um único dia. E assim, naquele instante começou a visão. O que presenciei me deixou completamente atônito. Ante meus olhos se desenrolaram cidades inteiras do Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia e África. Mas não foi apenas o que observei no mundo físico. Também vislumbrei um plano espiritual que se sobrepunha à realidade material. As orações emergiam como colunas de luz, atravessando a escuridão e rasgando os céus. Olhem com atenção, disse Jesus, e sua voz ressoava com uma autoridade inquebrantável. Divina, contemplem como convocarei meu povo para o destino que preparei. A cena que se desenrolava diante dos meus olhos era quase indescritível. Famílias comuns e correntes estavam reunidas em suas casas, desfrutando do jantar, conversando e seguindo o ritmo de sua vida cotidiana. De repente, a presença de Deus preencheu cada canto daquelas salas. Observei pais, mães e filhos caírem de joelhos, invadidos por uma reverência que não vinha de fora, mas brotava do mais profundo de seu ser. Não se tratava de serviços públicos, nem de eventos organizados. Eram encontros íntimos que ocorriam em silêncio, em casas, escritórios e até mesmo em sonhos. Em uma sala de reuniões em São Paulo, um empresário conhecido por sua frieza nos negócios, que jamais havia acreditado em nada espiritual, se viu sobrecarregado por uma luz sobrenatural. Diante de montanhas de relatórios financeiros, ela começou a chorar, porque soube, sem necessidade de explicações, que Jesus era real e o chamava a uma entrega total. Essa mesma cena se repetia em todo o mundo. Em um mercado movimentado, um comerciante muçulmano fechou sua loja ao ouvir uma voz que o chamava em um árabe perfeito. Ao se virar, encontrou Jesus de pé diante das prateleiras. O amor que emanava dele era tão puro que o homem não teve nenhuma dúvida. Este era o Messias que seu coração havia desejado toda a sua vida. Apesar do perigo que sabia que enfrentaria, jogou-se no chão e declarou: Tu és meu Senhor. Em um mosteiro budista na Tailândia, um velho monge que havia dedicado 40 anos à busca da iluminação também viu Jesus. Ao cruzar o pátio em questão de segundos, tudo o que havia construído através da meditação e da disciplina se desfez. No entanto, não foi um vazio desesperador, mas sim
A descoberta de que a verdade que havia buscado durante toda a sua vida agora tinha um nome: Jesus. Não só os incrédulos, mas também aqueles cristãos que haviam estado frios durante anos, começaram a reavivar seus corações. Um pastor de Chicago, que havia pregado sem paixão durante muito tempo, encontrava-se em seu escritório preparando seu sermão dominical, quando, de repente, a glória de Deus encheu a sala. Jesus falou diretamente sobre o estado do seu coração. Aquele homem passou 3 dias chorando de arrependimento. Quando finalmente subiu ao púlpito naquele domingo, toda a congregação foi transformada por uma unção inexplicável. Foi então que Jesus me disse: "A colheita está pronta. Eu mesmo enviarei os meus trabalhadores, mas esta colheita será como nenhuma outra que o mundo já tenha visto. Não dependerá de organizações humanas nem de instituições religiosas. Será uma obra do meu espírito que transcenderá fronteiras, culturas e denominações." O que mais me impressionou foi a velocidade com que as vidas se transformaram. Não se tratou de processos longos que se estendessem por meses ou anos. Foram encontros diretos, imediatos e radicais. Lembro-me do caso de um narcotraficante em Los Angeles, que decidiu abandonar o império criminal que havia construído em questão de horas. Tudo graças a uma experiência real com Jesus. No dia seguinte a essa revelação, fui testemunha de algo impressionante. Um influente político de Washington convocou uma coletiva de imprensa e, diante do olhar atento de todos, confessou seus crimes, anunciando sua renúncia imediata. O impacto desse ato ressoou como ondas em um lago, provocando que famílias desgarradas por longas disputas começassem a se reconciliar da noite para o dia. Enquanto isso, o Espírito Santo agia nos corações daqueles familiares que mal conseguiam se olhar nos olhos, transformando a dor em esperança e a desconfiança em um novo começo. Vimos casais à beira do divórcio, esposos e esposas dilacerados pelo choro, ao perceberem que o amor de Deus podia desfazer anos de dor e ressentimento. No entanto, junto à beleza dessa transformação, Jesus também me revelou a força que emergia dessa experiência. Os líderes religiosos, inquietos diante do despertar que lhes escapava das mãos, começaram a convocar conferências para desqualificar o movimento, rotulando-o de histeria coletiva e até mesmo de engano demoníaco. Em resposta, os governos de vários países implementaram protocolos de emergência, buscando prender e silenciar aqueles que se atreviam a compartilhar publicamente suas experiências. Então, Jesus me advertiu com seriedade: o inimigo não ficará de braços cruzados. Buscará promover falsas experiências sobrenaturais com o fim de confundir as pessoas e desviar-lhes de meu verdadeiro propósito. Aparecerão falsos profetas que oferecerão revelações que não provêm do céu. Muitos cairão no engano, seduzidos por sinais e prodígios que não são de mim. Nesse instante, me revelou como seus verdadeiros discípulos seriam capazes de distinguir entre o falso e o autêntico. Quem realmente conhece minha voz não será enganado, afirmou com firmeza. O resultado de um encontro genuíno comigo sempre será o arrependimento, a humildade, o amor sacrificado pelos outros e um ardente desejo de proclamar o Evangelho. Qualquer experiência que gere orgulho, divisão ou que eleve o mensageiro em vez da mensagem, não provém de mim. A visão se expandiu diante dos meus olhos e compreendi como esse avivamento impactaria setores inteiros da sociedade. Em Hollywood, aqueles atores e diretores que durante anos haviam promovido a escuridão, agora utilizavam suas plataformas para compartilhar poderosos testemunhos de salvação. As redes sociais, que alguma vez foram ferramentas de ódio e divisão, se transformaram em um espaço vibrante onde abundam os relatos autênticos sobre as intervenções milagrosas de Deus. Um exemplo impactante ocorreu quando um famoso músico, em meio a um espetáculo diante de um estádio lotado, sentiu a presença da glória divina. Em um ato inesperado, deixou de lado o microfone, pegou sua Bíblia e começou a pregar, preenchendo o ambiente com uma mensagem de esperança e fé. Antes de seguir, só um pedido: inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eram 20.000 pessoas reunidas naquele lugar, e quase a metade delas se aproximou com o coração aberto
entregando sua vida a Cristo naquela mesma noite. Em questão de horas, o vídeo daquele momento extraordinário começou a circular por todo o mundo, alcançando milhões de pessoas que se sentiram profundamente comovidas pelo que haviam presenciado. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. As repercussões econômicas foram verdadeiramente significativas. Aquelas pessoas ricas que tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus começaram a vender suas propriedades e a liquidar suas fortunas. Tudo com o propósito de investir em trabalhos humanitários e em missões. Empresas que antes se sustentavam em práticas injustas experimentaram uma transformação radical ou, em muitos casos, simplesmente se desmoronaram, já que seus líderes se viram sobrecarregados por uma profunda convicção de pecado. Ao longo de diversas indústrias, ocorreram mudanças significativas. Um claro exemplo disso é a pornografia, onde numerosas grandes estrelas decidiram deixar suas carreiras para trás e, em seu lugar, iniciaram ministérios dedicados a ajudar outros a se libertarem da escravidão sexual. Os proprietários dos cassinos em Las Vegas e Atlantic City tomaram a decisão de fechar suas portas de maneira voluntária, ao reconhecer o dano que seus negócios haviam infligido a numerosas famílias. O que mais me impactou foi observar como Jesus estendia sua mão para aqueles a quem a sociedade considerava causas perdidas. Eu o vi caminhar entre as favelas das pessoas sem teto e, em um instante, tocou aqueles aprisionados nas garras da adição, libertando-os de décadas de sofrimento. As prostitutas, com lágrimas de alívio, recuperaram sua dignidade, enquanto os pandilheiros, deixando para trás suas armas, começaram a agir como pacificadores em seus próprios bairros. Então Jesus me falou com uma voz que combinava amor e autoridade. Revelou-me que este despertar derrubará todas as barreiras que têm dividido o meu povo. A raça, a classe social, a nacionalidade e a denominação se desvanecerão. Nada disso terá importância quando meu espírito agir com poder. Antigos inimigos se descobrirão como irmãos e irmãs em Cristo. Foi impressionante ver como essas palavras ganhavam vida diante dos meus olhos. Igrejas que antes apenas acolhiam um único grupo étnico, agora se enchiam de pessoas de todas as origens. E o mais comovente foi a aceitação sincera e sem reservas que se respirava no ambiente. Em diversas partes do mundo, tribos que haviam mantido um profundo ódio durante séculos se encontraram em um abraço fraternal, unidas pela experiência simultânea do amor transformador de Cristo. O que mais me impressionou foi observar como o avivamento brotava nos lugares mais insuspeitados. As prisões de máxima segurança se transformaram em autênticos centros de evangelização, onde os reclusos se convertiam em massa e se pregavam uns aos outros com fervor. Os hospitais psiquiátricos costumavam relatar curas milagrosas de pacientes que sofriam de doenças graves. A presença de Deus aparentemente não conhece fronteiras humanas. Mesmo em clínicas de aborto, fui testemunha de como vários membros da equipe abandonaram seus postos em um ato de comoção coletiva, após experimentar um encontro pessoal com Jesus. Choraram desconsoladamente ao perceberem o valor e a santidade das vidas que estavam contribuindo para destruir. Foi nesse momento que Jesus me falou, sua voz transbordando ternura, mas também impregnada de uma urgente necessidade. Esta é a minha última misericórdia, a última oportunidade para que as pessoas entrem na arca antes que as tempestades do juízo se desencadeiem. Quem responder a este chamado estará preparado e fortalecido para o que está por vir. Nesse instante, a quarta visão alcançou seu clímax. Jesus me olhou com um amor infinito, mas também com uma seriedade que estremeceu minha alma. Filho, compreenda, o tempo está se esgotando. A janela de oportunidade que abro em setembro não durará para sempre. Aqueles que ouvirem estas palavras através do seu testemunho não poderão adiar sua resposta ao meu chamado. O peso dessa responsabilidade quase me esmagou, mas então ele me consolou. Estarei contigo em cada passo do caminho. Quando pronunciares minhas palavras, as confirmarei com sinais e prodígios. Aqueles que precisarem ouvir, ouvirão.
e aqueles que precisarem responder, responderão. Nesse momento, senti que me atraíam de volta ao meu corpo físico. Antes de me liberar por completo, Jesus me deu uma última instrução que ficou gravada na minha consciência. Diga-lhes que preparem seus corações enquanto ainda há tempo. Diga-lhes que parem de brincar com a religião e busquem uma verdadeira relação comigo. Diga-lhes que estou chegando em breve, e quando eu chegar, separarei o trigo da palha, os preparados dos desprevenidos. De repente, a visão se desfez e me encontrei novamente na mesa de operações ofegante. Os médicos e enfermeiros estavam astonados, incapazes de explicar como ele havia retornado após tantos minutos de morte. Para eles era um milagre. Para mim, era muito mais do que isso. Eu sabia exatamente por que havia voltado. Havia retornado com uma missão, uma mensagem que poderia salvar milhões de vidas. Nos dias seguintes, enquanto recuperava minhas forças físicas, comecei a buscar pastores, líderes proféticos e ministros cristãos, compartilhando meu testemunho com fervor. Qualquer um que quisesse me ouvir se deparou com o relato dos 4 eventos que Jesus me revelou para setembro de 2025. A reação foi imediata e variada. Alguns líderes receberam minha mensagem com entusiasmo, reconhecendo que se alinhava com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Começaram a preparar suas congregações, convocando vigílias de oração, instando as pessoas ao arrependimento sincero e organizando serviços especiais de consagração. No entanto, outros reagiram com ceticismo. Questionavam-se se Deus realmente revelaria datas tão específicas e temiam que pudesse tratar-se de uma profecia falsa. A possibilidade de uma grande decepção se os acontecimentos não se desenrolassem como eu havia descrito os inquietava. Algumas denominações inteiras convocaram conferências de emergência para debater a autenticidade da minha experiência. Apesar da oposição, não me deixei intimidar. Eu havia olhado nos olhos de Jesus Cristo e recebido essas revelações diretamente dele. A urgência que ardia dentro de mim não me permitia permanecer em silêncio. Então, comecei a compartilhar minha mensagem nas redes sociais, em programas de televisão cristãos e em qualquer lugar onde houvesse pessoas dispostas a ouvir. A menudo descia: entendo suas dúvidas. Se alguém me tivesse contado uma história como esta há 6 meses, talvez eu também não a teria acreditado. Mas não posso negar o que vivi. Jesus é real, voltará em breve e setembro de 2025 marcará um antes e um depois na história da humanidade. Pronto. Minha história começou a se espalhar por todo o mundo. Pessoas de diferentes países começaram a me escrever, compartilhando que também tinham tido sonhos e visões semelhantes. Um pastor do Quênia me escreveu sobre um sonho relacionado a descobertas arqueológicas em Jerusalém. Uma dona de casa de uma zona rural do Brasil afirmou ter visto igrejas sacudidas e purificadas em visões. Um empresário de Singapura descreveu sonhos em que o céu se enchia de uma luz sobrenatural. A convergência de testemunhos provenientes de continentes e culturas tão diversas foi simplesmente assombrosa. Logo percebi que não era o único que estava recebendo essas revelações. Era como se Deus estivesse falando simultaneamente a pessoas de diferentes cantos do mundo, preparando sua igreja para o que estava por vir. Nesse momento, compreendi que fazia parte de um coro profético muito maior, convocado por ele para dar o aviso. No entanto, o que mais me impactou não foi apenas a magnitude das visões, mas a transformação que ocorreu dentro de mim. Antes da minha experiência próxima da morte, eu era um empresário bem-sucedido que ia à igreja regularmente, mas minha fé era superficial. Meu coração estava mais focado nas conquistas terrenas do que na verdadeira intimidade com Deus. Depois dessa experiência, tudo mudou. A fortuna que havia acumulado de repente me pareceu insignificante em comparação com os tesouros eternos que Jesus me havia revelado. Comecei a vender parte do meu império e a doar quantias consideráveis a missões e ministérios dedicados a salvar almas. Meu conceito de sucesso, meu propósito e minhas prioridades se transformaram por completo. Minha família notou a mudança imediatamente.
Minha esposa, com quem estou casado há mais de 3 décadas, comentou que era como viver com outra pessoa. O homem que antes estava obcecado com os resultados e muitas vezes era duro em suas relações, agora passava horas de joelhos orando, buscando o rosto de Deus e mergulhando nas Escrituras com uma paixão que ela nunca tinha visto em mim. Meus 3 filhos adultos chegaram a pensar que eu poderia ter sofrido algum tipo de dano cerebral devido à parada cardíaca. Mas quando ouviram meu testemunho e viram a paz que me envolvia, junto com uma autoridade espiritual que nunca havia experimentado antes, eles também começaram a viver seu próprio despertar. Minha filha me disse algo que me comoveu profundamente. Pai, você sempre nos cuidou financeiramente, mas nunca o conhecemos como um homem de fé. Agora, a cada dia você nos chama para orar, compartilha versículos que falam diretamente das nossas situações e demonstra um amor contagioso por Deus. O que aconteceu nesses 9 minutos me fez sentir mais vivo do que nunca. Não conseguia esquecer nenhum detalhe, então comecei a escrever tudo o que lembrava do meu encontro com Jesus. Cada visão, cada palavra, cada instrução. Sabia que isso não era apenas para mim, mas para a Igreja Mundial. À medida que se aproximava setembro de 2025, a urgência dentro de mim não fazia mais do que crescer. Decidi fundar uma organização para difundir essa mensagem, financiando reuniões, conferências e encontros de oração para preparar o povo de Deus para os acontecimentos vindouros. Também investi em missões em regiões onde o evangelho mal havia chegado, porque entendia que esse avivamento global exigiria trabalhadores dispostos a guiar multidões de novos conversos. Os teólogos começaram ao analisar meu testemunho e compará-lo com as profecias bíblicas e os padrões históricos de avivamento, muitos ficaram surpresos ao encontrar paralelismos impressionantes com o livro de Joel. Neste texto, Deus promete derramar seu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Outros lembraram as palavras de Jesus em Mateus, onde menciona sinais nos céus antes de seu retorno. Um professor de teologia que me entrevistou durante semanas me deixou uma reflexão que nunca esquecerei. O impressionante não é apenas a riqueza de detalhes e datas, mas como tudo se encaixa nos padrões bíblicos de juízo e misericórdia. A descoberta arqueológica, a purificação da Igreja, os sinais nos céus e o derramamento global do Espírito têm claros precedentes nas Escrituras. No entanto, o que mais me impactou foi o fruto que meu testemunho começava a dar. Donde quiera que ia, presenciava um avivamento. Cristãos frios reavivavam sua paixão por Deus. Pessoas que antes não acreditavam em nada começavam a reconhecer Jesus como seu Senhor. E igrejas que haviam estado em decadência durante anos voltavam a crescer, cheias de vida e fogo espiritual. Por exemplo, em uma igreja do Arizona, depois de compartilhar minha história, 17 pessoas entregaram sua vida a Cristo e mais de 40 se reconciliaram com Ele naquele mesmo dia. O pastor, com lágrimas nos olhos, me disse: "Nunca vi uma transformação tão imediata e profunda." Escutei um pastor com mais de 25 anos de ministério afirmar algo que nunca saiu da minha mente. Há uma unção nesta mensagem que atravessa a escuridão espiritual, como nunca vi antes. À medida que meu testemunho começou a se espalhar, chegaram notícias de todos os lugares. As pessoas escreviam dizendo que tinham tido sonhos e visões sobrenaturais após ouvir o que compartilhei. Outros descreviam uma sensibilidade espiritual diferente, como se seus corações estivessem se preparando para algo extraordinário. Se formaram grandes grupos de oração espontaneamente em cidades que nunca havia visitado, simplesmente porque alguém havia compartilhado minha história. No entanto, nem todos reagiram positivamente. Logo começaram as críticas. Os meios de comunicação seculares me retrataram como um fanático religioso, semeando o medo do fim dos tempos. Jornalistas céticos tentaram desacreditar minha experiência, investigando minha história e entrevistando antigos sócios, descrevendo-me como um homem de negócios frio, repentinamente enlouquecido pela religião. Isso não me surpreendeu. Jesus já me havia advertido que nem todos receberiam a mensagem.
Aqueles que endureceram seu coração resistirão até mesmo ao testemunho mais contundente, mas minhas ovelhas conhecem minha voz e reconhecerão a autenticidade do que viveram. À medida que setembro se aproximava, notei que a atmosfera espiritual se intensificava. Comecei a ter sonhos proféticos frequentes, nos quais Jesus me mostrava detalhes adicionais sobre cada acontecimento. Em um desses sonhos, vislumbrei o lugar preciso onde teria lugar uma surpreendente descoberta arqueológica, uma antiga escavação situada nos arredores de Jerusalém. Embora tivesse sido inspecionada, jamais havia sido explorada em profundidade. Vi os rostos dos arqueólogos. Suas expressões de espanto revelavam a magnitude do que haviam descoberto. Em outra visão, Jesus me mostrou igrejas específicas que seriam purificadas. Vi os nomes de pastores que seriam revelados, assim como congregações inteiras que se fortaleceriam após o sacudom. No que diz respeito ao sinal nos céus, Jesus me compartilhou ainda mais detalhes. Essa luz não apenas despertaria dons espirituais que estavam latentes, mas também curaria corpos, mentes e emoções em todo o mundo. Vi crianças com doenças terminais curadas instantaneamente. Observei adultos libertos de dores crônicas, inclusive de traumas emocionais e feridas psicológicas. Tudo graças ao contato com essa luz divina. A quarta visão, o derramamento global do Espírito de Deus, me foi revelada com uma clareza surpreendente. Reconheci rostos específicos de pessoas que seriam tocadas. Empresários, artistas, políticos, assim como pessoas simples e anônimas. Todos eles, nesse mesmo momento, estavam sendo visitados por Jesus Cristo. Compartilhei essas revelações com meus irmãos e líderes que haviam acolhido meu testemunho. Em resposta, observei como intercessores se levantavam em oração ao redor do mundo. Homens e mulheres de Deus começaram a clamar de maneira específica por esses 4 eventos. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Profetas de diversos países começaram a relatar visões e sonhos que eram strikingly similares aos meus. A convergência dessas palavras proféticas, surgidas de lugares e culturas tão diversas, deu origem a um padrão que se tornava impossível de ignorar. Mesmo os mais céticos foram obrigados a reconhecer que algo verdadeiramente extraordinário estava se aproximando. Meu testemunho vai além de mim mesmo. Não anseio por fama nem por um palco. Durante 9 minutos, experimentei a morte e fui guiado a um encontro revelador com o que Jesus desejava me mostrar. Naquele momento, ele me confiou uma advertência que ressoa em meu coração. Estou convencido de que setembro de 2025 será um marco na história. O Senhor me revelou de maneira clara e contundente o que está por vir. No dia 7 de setembro, uma descoberta arqueológica impactará o mundo inteiro. Depois, entre 12 e 18 de setembro, a Igreja experimentará uma profunda comoção e purificação. No dia 23 de setembro, a luz celestial inundará a Terra. E, finalmente, no dia 29 de setembro, o Espírito Santo se derramará sobre todas as nações. Não sei quanto tempo nos resta depois deste momento, mas o que sei é que o tempo avança inexoravelmente. Você deve decidir de que lado estará quando tudo começar. Se você decidiu ficar aqui comigo até o final desta história, é porque algo dentro de você foi tocado. Não ignore este chamado. Hoje é o dia de preparar seu coração. É momento de deixar de brincar com a religião e de viver segundo as aparências. Jesus anseia por um relacionamento autêntico com você. Ele voltará em breve. E quando isso acontecer, separará o trigo da palha, aqueles que se prepararam dos que permaneceram indiferentes. Eu regressei dos mortos para te trazer este aviso. Agora é a sua vez de decidir qual testemunho será aquele que te transformará e te inspirará. A Bíblia nos lembra em Joel, capítulo 2, versículo 28. E depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. Este poderoso mensagem nos convida a abrir nossos corações e a permitir que o Espírito nos guie rumo a um futuro cheio de esperança
e revelações. Muito obrigado, Ricardo, por compartilhar conosco uma experiência tão profunda e urgente. E a você que chegou até aqui, desejo que as bênçãos do céu inundem sua vida com poder, clareza e propósito. Prepare seu coração, porque setembro está se aproximando. Nos vemos no próximo vídeo.